Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Críticas nas Infinitas Barbas pra gente falar não só de uma, mas de duas edições, algo totalmente raro e me surpreendeu bastante. Duas edições continuadas do Dylan Dog. Sim, rapaz, o material é esse daqui. Dylan Dog, A Besta das Cavernas, na verdade, essa daqui é a segunda, e Os Segredos de Humbling. Edições número 25 e 26, materiais bem recentes do Dylan Dog, que trazem pra gente algumas das histórias da fase, digamos, áurea do personagem, tá? Um material que eu recomendo demais aqui sempre. Eu sempre digo pra vocês, cara, dê uma chance de Dylan Dog, traz boas histórias de terror fechadas por edição, vale muito a pena, as histórias têm vários gêneros diferentes, várias oportunidades e tudo mais. É um material diferente e vale muito. Tem um monte de programa aqui no canal, dê uma olhada, mas eu recomendo. Vai lá na Amazon, pega uma promoção dessa, escolha uma das edições e compre. Como eu tô te falando, praticamente todas são fechadas por edição. Você pode pegar também as edições da nova série e também, por que não, ir lá no site da Mitos, que tá sempre com grandes promoções, e pegar algum desses materiais. Mas o importante é que você pegue, tá? Esses materiais costumam custar em torno de R$30, R$28,90, alguma coisa assim. E aí você sempre consegue pegar por 16, 15, algum valor bem atrativo, bem interessante, que vale a pena você pensar bastante e conhecer esse personagem que já tem aí mais de 30 anos e é um personagem muito, muito legal. O material vem em capa cartão, com o formato italiano, papel offset em preto e branco, tá? O material, assim como praticamente tudo da Bonelli, é nesse formato, preto e branco, papel offset, em torno de 100 páginas de quadrinho, trazendo essas aventuras aqui que são publicadas de maneira bimestral e que, cara, a Mito estava fazendo o seguinte, ela estava trazendo esses materiais de maneira totalmente desordenada, escolhendo histórias aleatórias. Só que nesse momento ela resolveu, ainda bem, a pedido dos fãs, tá? Foi uma demanda que a galera teve, eles começaram a publicar esse material em ordem. Eles pegaram uma fase muito boa, que é ali em torno do número 50 e pouco, 60, uma fase, como disse, áurea do personagem, que as histórias são boas demais, e tá publicando em ordem. Não que você precise ler na ordem. As histórias do Dylan Dog não tem cronologia, você não tem pendências de estar lendo, de estar acompanhando todas, não precisa de nada disso, tá? Você pode comprar qualquer uma, tirando essas duas. E algo que eu falei pra vocês, que eu nunca tinha visto, o próprio prefácio da edição, assim como é muito comum, todas as edições de Dylan Dog têm um prefácio escrito pelo editorial, que traz algumas informações sobre referências. Dylan Dog é sempre muito carregado de referências, sejam literárias, de música, de filmes, enfim, de muita coisa, tá? Então, no prefácio eles já avisam, aqui está acontecendo algo raro. Uma história em duas partes. Isso é comum, por exemplo, no Marte Mistério, tá? É comum no Tex. No Dylan Dog, não. A própria Júlia tem algumas edições que são continuadas, mas são pouquíssimas. E o Dylan Dog entra nesse esquema de a maioria das histórias se fecham dentro de uma edição. Aqui a gente tem então esse caso raro, mas que pode trazer para vocês algo totalmente diferenciado e divertidíssimo. Porém, fica aqui um asterisco. Eu acho que se você nunca leu, eu não te recomendaria começar talvez por essas duas, tá? Primeiro que você vai ter que comprar duas e você pode não curtir o que você vai encontrar aqui. E aí você compra duas. Então eu prefiro que você compre alguma das edições individuais, tá? Dê uma chance para elas, para você curtir o personagem. Tem algumas edições completamente fantásticas, tem reviews aqui. Tem uma das sombras, que eu esqueci agora o nome, qual é, que é muito boa. Frankenstein é bem legal. Tem várias edições com reviews aqui que são muito boas. Dê uma chance para alguma dessas, curta o material e aí você embarca nessas duas. Porque além de você ter que comprar duas edições, aqui a gente tem uma história que é muito bem conduzida. Pô, Barra, tá falando pra eu não comprar, mas ela é muito bem escrita, muito bem conduzida, muito divertida. Mas ela tem alguns pontos diferentes. Ela é muito surreal, tá? Ela é muito bem criada, ela é muito bem desenvolvida, mas ela é totalmente surreal. Eu tô tentando lembrar algum filme de terror. Essa semana eu tava com ele na cabeça, quando eu terminei de ler eu fiquei com isso na cabeça, mas eu não tô conseguindo lembrar nesse momento. Como os programas, você sabe que o programa daqui não tem roteiro, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá? Se prepare que o programa não tem roteiro. Eu simplesmente leio os quadrinhos e trago aqui pra vocês a minha opinião. Que se você me encontrar na rua e perguntar, pô, Barba, tu leu tal quadrinho? Eu não tenho roteiro pra falar contigo o que eu achei. E é exatamente isso que eu tô fazendo aqui agora. Você me perguntou, quando você clicou nesse vídeo, você me perguntou, Barba, o que você achou desse quadrinho? E eu tô te falando. É a mesma coisa, tá? Eu tô tentando lembrar. Talvez eu lembre aqui durante o programa e eu fale pra vocês. Mas isso daqui me parece muito os filmes do Terry Gilliam, tá? Aquela coisa meio Monty Python.
uma referência que eu consigo fazer mais clara com relação ao tipo de material que eu encontrei aqui seria talvez o Fabuloso Mundo do Dr. Parnassus, o último filme do... esqueci também o nome do Coringa agora, Heath Ledger, tá? O último filme do Heath Ledger, que ele morreu durante as gravações, e aí teve uma série de atores que foram escalados para o mesmo papel do Heath Ledger. Tão insano que é o filme é maravilhoso, dá uma olhada que é bem legal, tá? É bem divertido. Mas é um filme meio maluco, tem algumas coisas meio loucas acontecendo, e é mais ou menos o que você vai encontrar aqui. Você vai encontrar algumas situações completamente absurdas acontecendo, coisas completamente inexplicáveis, e que na verdade tudo se amarra no final e a história tem sentido. Só que ela vai crescendo num nível de loucura, e os acontecimentos totalmente inusitados e bizarros acontecem assim, e você nem esperava aquilo, então, eita caramba, aconteceu tal coisa, é nesse nível de história que você vai encontrar. É uma história de terror nesse nível de loucura. Isso é muito legal, tá? É muito legal. Mas, como eu tô te falando, é uma história em 2 partes e que pode causar algum estranhamento inicial. Por isso que alguma história talvez mais clássica de terror, algo mais linear, algo mais simples, pode ser uma melhor porta de entrada, mas isso aqui também pode ser sensacional, tá? É que eu tô te falando que você tem que comprar 2 e já tô te preparando. É uma história que tem um certo surrealismo ao longo das partes. Mas é maravilhosa, maravilhosa, tá? A história começa com Os Segredos de Hamblin, que traz pra gente o Detetive do Pesadelo, escrito pelo próprio criador, Tiziano Sclavi, tá? Que é um cara fantástico, faz roteiros maravilhosos, material muito legal. E a gente tem arte nas 2 edições, tá? As artes ficam por conta do Montanari e do Grassani. Eles vão fazer a arte das 2 revistas, o roteiro é todo do Sclavi. E nessa primeira edição, a gente tem o Dylan Dog recebendo cartas de uma admiradora secreta não, mas uma admiradora que mora nessa cidade de Hamblin, fica no País de Gales. E ele fica naquela, poxa, é uma menina me mandando cartas, dizendo que ela me ama e tal. Porque o Dylan Dog é conhecido, ele é o detetive do pesadelo, ele é conhecido pela mídia, ele é divulgado as coisas dele de alguma forma, tá? Então ele tem alguns fãs e seguidores. E essa menina manda cartas pra ele fica curioso e resolve ir até lá. Afinal de contas, não só essa curiosidade, mas tem alguma coisa acontecendo em Hamblin. E em Hamblin estão havendo sumiços de adolescentes, eles estão desaparecendo completamente. Tem algumas pistas estranhas, como pegadas gigantes e tudo mais, mas ninguém tem certeza se realmente essas crianças, esses adolescentes estão sumindo ou se eles estão indo embora, fugindo, porque é uma cidadezinha pequena, aquela história, né? Cidadezinha pequena que ninguém aguenta mais morar lá, o jovem, o adolescente, ele quer uma vida diferente, ele quer ir para a capital, ele quer ir para Londres, então eles vão embora e fingem que sumiram para ninguém perturbar eles, tá? Então existe esse mistério acontecendo quando o Dylan chega por lá e acaba se deparando com isso. Até aí tudo bem, é uma história que parece que vai seguir um caminho normal. Só que ela começa a entrar numa espiral de mistério e de insanidade que a gente não estava preparado, tá? Porque ele chega lá e... eu não vou entrar em spoilers de nada, tá? Mas ele chega na cidade e aparentemente não existe essa menina que manda... embora a menina tenha uma base de informações dentro das cartas, ela mandou várias... tem uma base de informações enorme a respeito da cidade, da população, tenha fotos de onde ela mora, tudo. Ele não consegue bater essas informações. Ele, por exemplo, encontra a casa que a menina diz que mora. Chega lá, não, aqui não mora ninguém com esse nome. Então, o negócio começa a criar um mistério. E ao mesmo tempo, a gente vai vendo histórias paralelas que não parecem ter nexo, não parecem bater com aquilo, e ao mesmo tempo parecem bater. É algo diferente que você vai encontrar aqui, mas é que é muito bem desenvolvido pelos Sclavi. Tá? Ele começa a criar isso, começa a ganhar mais corpo ainda a partir da segunda edição. Os personagens falando. Então, por exemplo, tá o Dylan conversando com alguém e no meio da frase, a palavra que iria completar aquela frase é dita por outra pessoa em outro local, ou então aquela frase que ia ser completada se torna um acontecimento no próximo quadro. Isso começa a gerar um ritmo e um dinamismo que a gente não vê sempre e que só é possível no mundo dos quadrinhos, tá? Obviamente, tem como se fazer isso em filmes, né? Alguém tá falando uma coisa e alguém completar, mas a forma como é feita aqui é diferente. Então ele usa muito do poder narrativo dos quadrinhos aqui e traz pra gente uma história muito bem construída e diferente. Além de ter todo esse surrealismo, tá? Que eu ainda não lembrei a porra do filme, mas eu vou tentar lembrar, tá? Mas é um surrealismo, assim, de situações completamente bizarras e que você olha, você toma um choque. Não é possível, peraí.
vou dar um exemplo, tá? Tem aqui um porco com asas, né? Tem um porco com asas. Não, peraí, tem um porco com asas e um porco voador. Ele te dá aquela porrada e aí depois te mostra, não é bem isso, tá? Então ele assusta a gente pra logo em seguida, na quebra de página, mostrar pra gente o que era de verdade. Então ele brinca com muitas situações. Tem o lobisomem, tem criaturas, tem o porco voador, tem anjo, tem tudo isso. Tem e não tem, ou pode ser que tenha. Sonho e realidade se misturam ao longo do quadrinho. Cara, é um quadrinho bem diferente. É muito legal, tá? O material é muito legal. Então a gente tem essa primeira parte, que é o Dylan indo pra lá. E depois, finalmente, a gente tem a conclusão, que é a besta das cavernas, que realmente tem alguma coisa. E a gente vai ver o desenrolar disso. A conclusão dessa história é completamente fantástica. De onde surgiu? Que besta é essa? De onde surgiu essa criatura? É uma criatura mesmo ou não? Por que tinha... Quem é a admiradora? Por que ele não estava encontrando essas pistas? Tudo isso, cara, que parece que vai ficando cada vez mais maluco. Essa segunda edição começa a ficar cada vez mais louca. Tudo começa a ficar mais surreal e mais insano. E no fim ele vai amarrando todas as pontas e conclui tudo de maneira muito legal. É um material totalmente diferenciado. Sclave é, sensacional. Isso daqui é espetacular. Essa fase aqui é uma fase do Dylan que vendia, assim, papo de milhares de edições. Era um sucesso absurdo na Itália esse material. E é realmente uma fase diferenciada. Esse material aqui é muito bom. Para quem leu Maelstrom, que foi a edição número 24, se eu não me engano, que eu fiz review aqui no canal também, é uma edição capa rosa, tem um pouco daquele surrealismo de muitas coisas loucas e insanas acontecendo no quadrinho, a gente não sabe para onde aquilo vai e depois tudo vai sendo amarrado. Isso tem um pouco aqui também, você vai encontrar esse tipo de história aqui, tá? Mas tudo é muito bem conduzido e termina muito bem. Como a gente está falando do próprio criador do quadrinho, a gente tem uma participação grande aqui do Groucho, que é um personagem que nem todo mundo gosta. Se você não é iniciado no Dylan, o Groucho é um alívio cômico, um parceiro dele, que não serve pra nada. Literalmente, eu nunca vi o Groucho servir pra porra nenhuma, só pra falar besteira, tá? Ele só fala besteira. Eu particularmente gosto pra cacete dele. Ele é um personagem baseado no Groucho Marx, tá? Um humorista americano lá dos anos 20, 30, no 50, enfim, agora eu não vou lembrar a data, mas ele tá sempre aqui para as tiradas cômicas. E as piadas dele, todas as falas, ele não fala absolutamente nada com nada. Na verdade, tudo é uma piada, tudo é uma tirada cômica que ele fala, e aqui, como é o próprio criador e sabe exatamente a essência do personagem, ele dá muita ênfase pro Groucho. O Groucho aparece bastante e tá metralhando. E pra completar, ainda tem um outro personagem que mora lá na cidade, que é meio louco também. E, cara, essa dupla, nossa, rende umas pérolas completamente fantásticas, tá? É uma história bem surreal de uma cidade cheia de mistérios e esquisitices e bizarrices de uma cidade do interior, lá do Reino Unido. E uma obra muito legal. Cara, que material divertido. Vale muito a pena você investir. Vou voltar no que eu falei. Se você nunca leu Dylan Dog, nunca leu, não faz ideia do que é, talvez não seja melhor começar por essa, tá? Porque esse material, esse tipo de material você encontra no Dylan, sim. Mas não é sempre. As histórias muitas vezes são mais, não vou dizer pé no chão, tá? Mas é que aqui esse nível de loucura é muito grande. Mas pode ser que também, cara, você, se divirta pra cacete com isso aqui. É difícil. Eu gosto sempre de direcionar o tipo de leitura, se ela vale pra alguém que quer começar ou não. E eu não tenho 100% de certeza. Não vou cravar que não é a melhor opção, mas também não vou cravar que vale ou não. Enfim, pensa um pouco a respeito. Mas o que importa é, dê uma chance pro Dylan Dog. Leia algum quadrinho do Dylan Dog que você vai gostar demais, não vai se arrepender, e tu vai ver que o material é bom demais. Se tu já deu chance pra Julia ou pro Martin Mister, vamos começar a pensar em dar uma chance pro Dylan também. Cara, esses três, porra, eu gosto demais, cara, demais. Gosto muito do Mágico Vento, gosto muito do Mágico Vento, acho muito legal. Porra, Dragoneiro, não preciso nem falar, só que eu acho que esses quadrinhos, o Dragoneiro principalmente, ele é um outro tipo de quadrinho, tá? Ele é um quadrinho que não se encaixa, mas esses quadrinhos aqui de mistério e investigação que compõem essa trinca, Martin Mister, Dylan Dog e Julia, cara, essa trinca é maravilhosa. É só acerto, é só porrada. Sem contar que o Mágico Vento tem histórias mais fechadas também, mas existe uma continuidade.
E o Dragoneiro é uma história contínua, é uma história em capítulos. Essas não. Esses três caras, Martin Mister, Dylan e Julia, são histórias mais autocontidas, sem cronologia, e que valem demais. Esse mistério, essa investigação, essa loucura é sempre muito bem-vinda. Isso daqui é bom demais. Edições 25 e 26, Os Segredos de Hamblin e A Besta das Cavernas, material legal demais e que você deveria dar uma chance para isso aqui, cara. Vale muito a pena. E eu não lembrei qual filme de terror ou série de terror, de onde tinha essa insanidade. Juro pra vocês que eu ia... Lembrei agora alguma coisa que pode ter um pequeno ponto de analogia aqui. Não é exatamente isso, mas que serve também um pouco. A série do Patrulha do Destino tem umas coisas meio loucas, meio surreais. Tem um pouco disso daqui também, tá? Não naquele nível. Naquele nível, porque lá realmente as coisas são todas, e aqui não. Aqui ele brinca com essa coisa de te mostrar um negócio, te mostra o porco voador, tu fala, caraca, tem um porco voador mesmo, tem um porco asas. Não tem. E ele quebra, ele te mostra que era uma mentira, ele te enganou e ele te engana o tempo inteiro, ele brinca o tempo inteiro com isso. Não é o que você vai encontrar no Patrulha do Destino, que tudo que acontece lá é aquela loucura mesmo. Aqui não é bem por aí, embora tenha um pouco, mas vale muito a pena. Lady Landori, cara. Curtiu o review? Deixe seu like aqui embaixo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Deixe os comentários de vocês, se vocês ganham o Dylan, se vocês gostaram do programa, se vocês gostam dos materiais da Boneg. Escreve pra mim, cara. Escreve pra mim e me deem essas referências de filme que tem esse surrealismo, tá? Que eu tô tentando lembrar. E se eu lembrar, eu mesmo vou botar nos comentários, mas escreve aí pra mim. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas. Tem bastante coisa acontecendo por lá sempre. E se você for comprar essas edições aqui na Amazon, use os linkzinhos do Barba aqui embaixo para comprar qualquer coisa na Amazon. Use o link do Barba que você ajuda demais o trabalho aqui do canal, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.